E aí, pessoal, beleza? Fábio Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Eu quero fazer alguns tópicos na sequência, serão vídeos separados, porque eu tô com algumas anotações e são tópicos muito interessantes e eu tô na vibe de fazer agora. Hoje é terça-feira, dia 30 de abril, amanhã é feriado, são 11 horas agora. Tô com meu filho, ele dormiu, estive em família, mas eu tô com uma energia boa e eu quero partilhar, assim eu consigo ser um pouco mais assertivo, assim eu espero, né? O primeiro tópico, eu escrevi várias coisas, eu não vou lembrar agora, mas é mais ou menos o seguinte, ele é muito interessante. A ideia é que o autoconhecimento, prestem atenção, o autoconhecimento, ele é limitado, porque no fundo a vida ela é infinita, volátil, né? Habitamos na impermanência, as coisas mudam e então o autoconhecimento ele vai ser sempre limitado a algo que você encontra como resposta, mas não é uma resposta absoluta, né? E isso é interessante, vamos refletir um pouquinho. Antes eu vou te convidar para se inscrever no canal, caso não tenha inscrito ainda. Te convido para ser membro, caso você não seja. Se você quiser comprar os meus livros, escreve Fábio Marcondes Livros no Google, que aparecem as grandes livrarias. E eu tenho um livro narrado por mim mesmo, 30 anos fudeu, virou um audiolivro, você encontra na tocalivros.com. Eu quero fazer os tópicos porque quando eu tenho uma ideia, mas eu estou em algum trânsito que eu não consigo parar para fazer, eu sempre perco um pouco daquela manifestação que de alguma sorte eu processei. O interessante é que eu vivo posteriormente nessas reflexões dentro de mim, escrevo, né? Na verdade eu não estou escrevendo em caderno, eu estou digitando um possível 8º livro a ser publicado. Ou apenas reverbero, converso com alguém, compartilho, levo para minha própria terapia, explano o assunto com algumas pessoas que eu convivo, né, que gostam também de filosofar. Então, de uma certa maneira, esse é um assunto que eu já explorei dentro de mim. E é interessante porque o que nos traz, né, dentro da temática da adicção, é que a adicção, sendo uma doença progressiva e incurável, tão logo ela é infinita, né? Isso já é super difícil de aceitar. Aceitar ser uma doença é difícil. Aceitar ser progressivo e incurável, inclusive e principalmente limpo, é muito difícil, né? Já fiz vários vídeos sobre isso e eu só consigo entender realmente que é quando de algum azar eu surto, né? E um surto não é um surto descontrolado, onde eu faço alguma coisa. É apenas uma internalização de uma inabilidade, de uma impotência, né? Ou de uma impressão projetada, ansiosa, não sei. E ali eu acabo me sentindo mal. E o autoconhecimento ele reflete inclusive nisso, porque ele é limitado, né? E havendo essa limitação, trazendo uma associação no aspecto da recuperação, não havendo cura por ser uma doença incurável, né? Eu preciso constantemente reciclar os meus propósitos, os meus sentidos, a objetivação, né, da sobriedade e abstinência. O que me fez parar para pensar nesse tópico foram algumas coisas que aconteceram junto a alguns filmes, documentários, conteúdos diversos que eu consumi e me trouxeram uma relação onde eu sempre aprendo algo mais. E o legal nisso, talvez eu não consiga trazer o que eu senti naquele momento, mas talvez eu consiga
compartilhar algumas coisas aos que se identificam, traduzem para suas verdades e criam assim, seus próprios caminhos, né? Que é o seguinte: não importam as técnicas, não importam os níveis de estudos, de práticas. Obviamente, adquirimos com o tempo cultivos, né, e encontros, desenvolvemos conhecimentos, né, até mesmo sabedoria em determinadas áreas, né, em células separadas, mesmo que aglutinadas numa trama, mas que constantemente necessitam de atualizações, né? Então, aos processos iniciáticos, rinite, tá? Aos processos iniciáticos, investigações subjetivas, né? Ou até mesmo estudos de qualidade comprovatórias e científicas, elas sempre são limitadas, limitadoras e limitantes, né? Eu tenho reforçado muito isso para as pessoas que eu tenho trabalhado, ou algumas que eu converso, né, respondendo YouTube, Instagram, ou até algumas que já migraram para o WhatsApp, que não necessariamente trabalham comigo, mas acabamos estabelecendo uma comunicação espaçada, na importância, né, de encontrar a sua própria verdade, mas antes disso, a necessidade de viver modelagens, né, que já te levam, de repente, a alguns caminhos que já foram trilhados. É aquilo que eu falo, cara, eu sou uma pessoa falha, cheia de erro, eu não sou dono de nenhuma verdade. E tudo que eu transpareço são as minhas verdades, né, que servem para mim. Entra de novo no meu mantra com aqueles que se identificam, traduzem e criam, né? Então logo, cara, o autoconhecimento, ele está em constante movimento. A recuperação, ela está em constante movimento, né? Há 12 anos atrás, quando eu iniciei meu caminho, minha jornada no aspecto da recuperação, eu era uma pessoa praticamente institucionalizada, né? Com os termos que eu vivia ali nos grupos de 12 passos, independente de eu fazer terapia, análise, eu acabei realmente sendo parte de todo aquele mecanismo, e eu me apresentava, né, socialmente conversando em cima dos princípios e das formas, as maneiras, né, que ali eu fui me reinventando. E ali já existia um autoconhecimento, né? Já existia um conhecimento em ser uma doença, existia um conhecimento sobre a minha impotência, teve o primeiro nível de compreensão sendo uma doença egocêntrica, obsessiva e compulsiva. Então eu já adotava ali um nível de autoconhecimento. Mas o autoconhecimento, é como eu estou dizendo, ele é limitado. Entender a temporariedade, a versatilidade, os fluxos, né, flexíveis, adaptativos, evolutivos, etc., da vida, da existência, do ser, né, do próprio conhecimento, é o que nos liberta, né, ou que nos deixa mais próximo de uma constância de atualização mesmo do autoconhecimento. Mais ou menos era isso que eu tinha pensado. Fugiram algumas coisas e não tem problema, mas eu acredito que isso já seja suficiente àqueles que se identificam e traduzem para suas verdades e criam assim seus próprios caminhos, associando um pouco a relação da recuperação, onde não há, né? Isso não é uma máxima, não é uma verdade. Eu tenho diversos vídeos aqui falando como existem várias possibilidades, mas dentro da minha escola, dentro do que eu estudo, dentro do que eu acredito, dentro do que eu vivo, né, até o momento, que pode mudar, não tem problema nenhum, como já mudou, né, eu sempre falo, cara, se eu olho para mim 8 anos atrás e eu enxergasse a mim hoje, eu ia dizer, mano, esse cara não sabe o que tá falando, esse cara é um bosta, é um merda, né, porque eu tinha uma outra visão, então hoje eu consigo enxergar de uma outra forma. E pode mudar, eu posso olhar pra trás e falar, mano, como eu era um merda, velho, quando eu tava 12 anos limpo. Não tem problema, cara. O importante é você se permitir, né, se atualizar, ou cultivar aquilo que você tem.
Então, dentro dessas relações junto à recuperação, é de suma importância entender que realmente a constância de aprimoramentos favorece uma recuperação continuada, porque a vida ela é constante e o autoconhecimento ele sempre vai estar estacionado se ele não for cultivado. E por mais que haja, né, por mais que exista, por mais que seja, inclusive, de suma importância, uma série de técnicas, conceitos, metodologias, ao despertar, né, a epifania de um autoconhecimento, ele é apenas mais uma participação na vastidão infinita, né, do autoconhecimento. E o que eu pensei naquele momento, que eu estou resgatando um pouquinho para a gente fechar o vídeo, é o seguinte: entender que até o fim eu não terei um autoconhecimento completo faz com que você comece a viver um pouco mais o presente da recuperação, né? E por isso a importância das 24 horas, onde você consegue aproveitar o conhecimento real, né? Não estar mais preso, talvez, a um passado e nem mesmo até preso a um futuro que talvez possa mudar. Então você canaliza a sua presença no conhecimento do presente e ainda assim ele sempre vai ser limitado, porque o tempo continua, estamos numa régua, num espaço em constante fluxo e o conhecimento ele precisa ser aprimorado, assim como a recuperação, porque o que funciona de repente para agora, talvez para amanhã seja diferente. E se eu não tiver um conhecimento, o autoconhecimento, ele deve ser inclusive de reconhecimento à necessidade de transformação. E se eu não conseguir entender isso, achar que somente o que eu tenho é suficiente, talvez eu não consiga lidar com uma situação até mesmo semelhante, mas com pequenas variações que talvez uma perspectiva diferente de um autoconhecimento seria o resultante. E isso acontece muito na recuperação. Mas é isso, ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!